Você já foi repreendido por alguém que você conhece, que você gosta? Alguma pessoa assim do seu círculo de amizade ou da parentela, né, que você preza muito? O apóstolo Paulo precisou repreender a Pedro de uma forma muito dura, muito severa, e isso de forma pública, né? Então, porque Pedro estava andando, como eu digo, com duas caras, né? Eram as duas caras que Pedro estava levando na sua vida, né? Uma hora estava ali junto com os judeus, se comportando como judeu, outra hora estava lá junto com os gentios, se comportando como gentil. Ou seja, Pedro estava vivendo em algum momento da sua vida com duas caras. É o crente de duas caras. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Vamos refletir. Vem comigo. Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, Gálatas 2, de 11 a 14, ele traz aqui uma palavra muito dura, uma palavra de repreensão ao apóstolo Pedro, e esta palavra com certeza serve para nós nos dias de hoje também, para que vivamos uma vida com sinceridade e transparência. O texto deixa muito claro que houve uma repreensão da parte de Paulo a Pedro, porquanto era necessário e era cabível essa repreensão. O texto vai dizer assim, Gálatas 2, do 11 ao 14. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Então, a atitude aqui de Pedro, segundo Paulo, era condenável. Então, nós estamos falando de comportamento, de uma pessoa que sabia a forma exata que tinha que se comportar, mas, porém, estava andando de forma totalmente contrária. Verso 12. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Então, vamos observar aqui, Pedro, sendo judeu, é lógico, nós sabemos que judeus e gentios não se misturavam, mas nós vemos aqui que há uma questão de comportamento e Pedro está se comportando aqui como um gentio e não como judeu. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Agora, por que Pedro, que antes, do pessoal da circuncisão chegar, ou seja, os outros judeus chegarem enviados da parte de Tiago, ele estava junto com os gentios? Por que dessa mudança? Por que desse afastamento da parte do apóstolo Pedro? De antes estava junto com as pessoas ali, com os gentios, mas foi só chegar os judeus, foi só chegar alguém, vamos dizer assim, que era da igreja, ele acaba se apartando, ele vai se afastando de fininho, vai saindo de mansinho, como alguns, infelizmente, nos dias de hoje também acabam saindo. Verso 13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Então aqui nesse verso 13 nós vemos que há um problema muito sério e muito grave. Por quê? Primeiro, outros judeus começaram a imitar Pedro na sua hipocrisia. E isso é um problema muito sério, porque estão seguindo aí um mau caminho, estão seguindo um mau ensinamento. Mas Pedro, ele era um dos líderes da igreja. E como que ele está com esse comportamento contrário, sendo pela própria palavra dita aqui, é condenável, Paulo diz que a atitude de Pedro era condenável e estava levando outras pessoas ao mesmo erro que ele. Observa que as nossas ações condenáveis, a nossa hipocrisia, a nossa falsidade, os nossos erros podem sim levar outros, podem arrastar outras pessoas para os mesmos erros. E o texto diz que os demais judeus também se uniram a ele, ou seja, houve uma unidade, uma união para estarem ali junto com Pedro nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé, um outro líder, uma outra pessoa influente da igreja. Então observa que nós não estamos falando de pessoas que não conheciam a fé. Nós não estamos falando de pessoas que não tinham comunhão com a palavra. Nós não estamos falando de pessoas que não tinham conhecimento da verdade. Pelo contrário, nós estamos falando de pessoas que tinham pleno conhecimento da verdade, mas estavam andando totalmente alheias a isso, totalmente distorcidas, totalmente contrárias à palavra que Cristo havia ensinado. Verso 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Observa que a palavra que Paulo fala para Pedro é para que todas as pessoas ouçam, é para que todas as pessoas vejam, Então isto está falando a público.
Ele não está levando Pedro para um cantinho, falando, não, Pedro, vem cá, vamos conversar ali. Não, justamente porque Pedro tinha que dar o exemplo e ele recebe esta palavra em público para que todos ouvissem. Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Como eu quero que alguém se converta ao Evangelho de Cristo se eu estou dando mau testemunho? Como eu quero que alguém se converta a Jesus se eu não estou andando de acordo com aquilo que a Bíblia Sagrada ensina? É o que estava acontecendo com o apóstolo Pedro. Infelizmente, como que ele poderia dizer para as pessoas, olha, abandonem o pecado, abandonem o mundanismo e venham para Cristo, se ele estava ali na mesma roda das pessoas? E eu costumo dizer, e olhando para esse texto, se os judeus não chegam ali, se Paulo não chega, será que Pedro teria se convertido, vamos dizer assim? Será que Pedro teria abandonado as más práticas? Se os irmãos aqui não chegam, será que Pedro teria mudado as suas atitudes? Teria mudado o seu comportamento? E infelizmente eu vejo, nos dias de hoje, eu posso falar porque eu vejo isso. Infelizmente alguns que se dizem cristãos, mas quando estão com os crentes, falando das coisas de Deus, em alguns momentos, é claro, mas quando estão com as pessoas do mundo, só o sangue do Cordeiro. Infelizmente, é uma dura realidade. E nós vemos isso aonde? No texto aqui, em que acabamos de ler. Nós vemos isso claramente aqui. Não acontece. Se não acontece, como está aqui relatado na Bíblia. Isso pode acontecer? É claro que pode acontecer e acontece muitas vezes. E muitas vezes nós não queremos falar nada porque eu vou ficar mal com as pessoas, negativo. Paulo não teve essa preocupação. A preocupação dele é que o evangelho estava sendo maculado por conta do apóstolo Pedro, que era um dos líderes junto com Barnabé, e estavam arrastando outros judeus também para viverem da mesma forma. Se nós trouxermos para o dia de hoje, é como se um cristão estivesse arrastando outros cristãos para viverem de acordo com o mundo, e nós não podemos permitir isso, nós não podemos permitir que essas circunstâncias aconteçam. Quando isso estiver acontecendo, a nossa responsabilidade é chamar a atenção daqueles que estão andando de forma errada. E volto aqui no versículo 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Era para todos ouvirem. Você é judeu, você é crente, mas vive como gentil, como mundano, como aquele que ainda não teve um encontro com Cristo e não como judeu, ou seja, e não como cristão, trazendo para nós nos dias de hoje. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Como você quer que alguém se converta se você mesmo não se converteu? É isso que Paulo está falando para Pedro. Como eu quero que as pessoas se convertam, que as pessoas mudem, que as pessoas larguem o lamaçal do pecado, se eu mesmo não larguei ainda, se eu estou vivendo como elas estão vivendo? É claro que não vai haver mudança, é claro que não vai haver transformação, e o pior de tudo isso é esse versículo de número 13, os demais judeus também se uniram a ele quem? A Pedro, nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé, um outro líder, se deixou levar pela hipocrisia de Pedro. E o assunto é muito sério, é muito grave para a gente deixar passar de lado. Talvez as pessoas não se atentem a esse texto aqui porque não fala de milagre, não fala de bênção, não fala do movimento. Não, mas é um texto para nós pararmos que até mesmo nós podemos cair neste laço aqui, nós podemos cair no engano de, estando dentro da igreja, o comportamento como cristãos, como santos, como salvos, como verdadeiro servo de Deus, mas a partir do momento que não tem ninguém olhando, opa, peraí, deixa eu dar uma olhadinha para o lado, o pastor não está vendo, olha, deixa eu dar uma olhadinha para o outro lado, o meu líder não está vendo, ele não está aqui presente. Então nós podemos cair nesta mesma cilada que Pedro caiu. Nós não estamos isentos, muito pelo contrário. Mas se nós não cairmos, se nós estamos andando na verdade do Evangelho, quando virmos pessoas que são crentes dando mau testemunho, a nossa responsabilidade, o nosso dever, a nossa obrigação é ir até essas pessoas, chamar a atenção delas, ainda que seja em público, para servir de testemunho, para que aquelas outras pessoas também observem o nosso bom testemunho e se convertam ao Evangelho de Cristo. Gálatas 2, versos 3 e 4. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada por
porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos seduzir à escravidão. Agora, como que Paulo fala para esses irmãos aqui da Galácia que tinham falsos irmãos que estavam ali só espionando? Isso fala de uma pessoa de duas caras. Fala do crente de duas caras. Ele está lá, mas não para servir a Deus, não para adorar ao Criador, mas está lá somente para espionar. Está lá só para fazer picuinha. Então nós temos que trazer a luz da Bíblia Sagrada para a vida das pessoas, textos como esse aqui, para que haja mudança, para que haja transformação, para que as pessoas parem de viver com duas caras. Temos que viver com uma face só, a verdadeira face do cristão, onde brilhe a luz do Espírito Santo em nossas vidas. Porque o próprio Senhor Jesus, ele diz que nós somos luz do mundo, então nós temos que brilhar. Se somos luz do mundo, não podemos andar nas trevas. E esses falsos irmãos aqui estavam ali somente para espionar. Fala de pessoas de duas caras, sim, estão na igreja, mas estão somente para espionar. Mateus 5,37, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, se nós temos uma única face, será sim ou não a nossa palavra. Mas, infelizmente, existem pessoas que, de acordo com a circunstância, ela muda o seu falar. Porque, dependendo da circunstância, pode ser favorável a ela ou não. Então, se é favorável ou não, ela vai mudar a sua fala, ela vai mudar o seu vocabulário, ela vai mudar aí a sua forma de se expressar, ela vai mudar até as suas ideias. Então Jesus, ele diz, seja porém o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. E eu entendo que uma pessoa que tem duas caras, ela tem, dependendo da circunstância, sim, e dependendo da circunstância, ela tem o não. Mas isso aí de acordo para as suas necessidades, não é de acordo com aquilo que Deus, ele ensina pela sua palavra. Mateus 23, 27 e 28, olha o que o Senhor Jesus, ele fala a respeito da hipocrisia de alguns líderes da época que Jesus viveu. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Agora o conselho que Jesus dá para os seus discípulos, Lucas 12:1, nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ou seja, eles falavam, mas eles não cumpriam. Isso fala de uma pessoa de duas caras. Eles tinham essas duas caras. Pareciam que eram grandes homens de Deus, que eram grandes servos de Deus, conhecedores da lei, realmente eram, mas eles não praticavam a lei de Deus, muito pelo contrário. 1 Coríntios 5:11, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, isso aqui é para a igreja, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Então este é o conselho de Paulo. Esses que estão vivendo com duas caras, a crente com duas caras, nem comam com eles, ou seja, não se associem, não andem junto, não se assentem, não tenham comunhão. Por quê? Porque são pessoas que podem nos levar para o mesmo caminho que elas. Nós vemos lá atrás o exemplo de Pedro, estava levando com ele outros judeus que se uniram a ele na hipocrisia. Então nós precisamos parar e refletir sobre isso e que Deus, ele venha nos abençoar, nos dar graça, para que a nossa palavra, o nosso falar seja com graça, seja com força, com amor, mas que seja ou sim ou não. Nós não podemos dizer duas palavras a mesma fonte jorrar água amargosa e água doce. Muito pelo contrário. Essas duas águas saindo da mesma fonte fala de pessoas que têm dupla face. É o crente de duas caras. Amém? Que nós sejamos verdadeiros, transparentes, sinceros, como diz a palavra do Senhor, como assim Deus espera de nós. E esta é a minha palavra para a tua vida. Reflita sobre isso. E não ande como as ações de Pedro, que quando estava com os gentios era uma coisa, quando estava com os judeus era outra. Infelizmente hoje tem muita gente dentro da igreja que quando está na igreja é uma coisa, saiu da igreja e está no mundo é outra coisa, vive uma outra vida totalmente distanciada do Evangelho. Amém?
Reflita sobre isso e que Deus te abençoe e te dê entendimento desta palavra em nome de Jesus.